Seja bem-vindo à penúltima análise de Argia Despedida, porém, começamos com Yilgaz. A armadilha que prepararam para Elis funcionou e ela deu a eles a direção do sequestrador. Mas quando Gilin e Eren e os promotores chegam, Yilgaz já não estava presente, porém Eren, com a assistência de Tuk, lembremos que ela tinha estado analisando os casos atribuídos a este assassino e tinha conseguido construir um perfil psicológico dele. Então Tuk diz a seu pai que o bom homem era um profissional que levava muito a sério seu trabalho e, como em casa tinha ficado Octai, ali estava tudo envolvido para presente pronto para a entrega, mas faltava a entrega, faltava o último passo. Então, Eren conclui que o assassino planejava voltar para concluir seu trabalho em relação a Octai. Dessa forma, quando os assassinos retornam, eles são capturados, mas não falam. Um não fala porque é mudo e o outro não fala porque não quer. Ou seja, apesar de terem os sequestradores de Yilgaz em suas mãos, ainda não sabiam onde estava o promotor. Enquanto isso, Yilgaz, no melhor estilo Tom Hanks, ele está na ilha buscando uma bola para desenhar um rosto e chamá-la de Wilson, mas falando sério, ele decide agir antes de começar o processo de desidratação. Naquela ilha, não havia absolutamente nada, então sua única opção é nadar. Ele avista um barco ao longe e decide arriscar, tentar alcançá-lo. Agora, vamos falar um pouco sobre o resto dos personagens e como estão fechando suas histórias. Jinar, por exemplo, está em liberdade e parece que finalmente vai parar de se meter em problemas. Ele pretende estudar, ou pelo menos esses são seus planos. Ele quer seguir uma carreira e ele não quer mais se desviar do caminho do bem. Esperamos que desta vez ele consiga, e seu amigo e sócio, Osman, escapou no último momento, graças a Merdan, caso contrário, teria sido responsável pela morte de um idoso e teria acabado na prisão. Enquanto isso, Kut estaria se divertindo com sua amante e aproveitando os milhões do velho. Quanto a Parla, ela tinha feito suas ilusões com o careca, mas ao invés de um príncipe encantado, ele se revelou um sapo mesquinho. Além disso, ele decide voltar para a esposa para evitar dividir o patrimônio. Então, basicamente, ele deu um jeito com Geia, passando alguns dias no hospital após a surra que levou, mas conseguiu seu objetivo e Bula acaba preso. Por sua vez, Ishao finalmente o perdoou e agora, embora não sejam amigos, pelo menos estão em paz. Voltando agora para Gilin, Yilgaz ainda está desaparecido. Daphne recuperou um irmão, mas perdeu outro. Essa garota, em sua curta vida, passou por muitos traumas. Sabemos que teve um deslize com o Vapim, mas parece estar lidando muito bem com tudo que passou. Saiu bem, mas Yilgaz aparece meio machucado, mas vivo e bem. Ele consegue sobreviver e aí Aileen sente que nenhum corpo aguenta tanto estresse. Não há Oplax que funcione para esse estilo de vida que eles estão levando há alguns anos. Então ela exige que Yilgaz renuncie ao seu cargo de promotor e que eles vão morar em uma cidadezinha na Turquia para ter uma vida tranquila, normal, sem sobressaltos. O que Yilgaz diz? Nada. Ou seja, ele não pode abrir a boca, não pode emitir opinião porque a chefe Dinho tem na mão e não lhe dá opção. Tem que obedecer ou obedecer, deixar. Porque, embora já tivessem os assassinos, a qualquer momento poderia surgir outro caso e Yilgaz estaria novamente em perigo. Então, a maneira de cortar o mal pela raiz e ter uma vida tranquila era Yilgaz mudar de emprego. Depois, vemos um salto temporal de 2 meses, chegando o casamento de Tuk e F, que estão felizes e contentes. Nesse momento, J anuncia a grande novidade de que um irmãozinho está a caminho para Merian. No final do episódio, vemos Eren e eles acompanhando Ayo, Yilgaz e Merian para se instalarem em sua nova casa na cidade. Em Istambul, porém, quando Yilgaz começa a trabalhar em sua horta orgânica, descobre que os tomates vão crescer enormes porque o solo estava muito bem fertilizado. Parece uma maldição, parece uma piada, mas saem de Istambul para não terem que lidar com os mortos e encontram um cadáver no jardim. Gilin não assimila bem o acontecimento porque tantas coisas ruins nos acontecem. Ela pergunta ao marido, mas Yilgaz diz que se não tivessem vivido tantas coisas ruins, começando com a morte de Inji. Claro que não é que ela se alegre com a morte de Inji,
mas essa série de eventos desagradáveis ou tristes os uniu, permitiu que isso acontecesse. Era como uma corrente que os levou a se conhecer, e o episódio termina com um flashback que nos leva de volta ao início da série. O que vocês acharam deste episódio? Eu acredito que a pista que Sema nos dá sobre o episódio final é que ele vai voltar ao começo, como se estivesse fechando o círculo, retornando ao início. Talvez descobramos algo. É só uma teoria minha. Contem-me, quais são suas teorias para este último episódio? Se gostaram do episódio e desta análise, deem um like e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo.